subidas nas terças às 9 da manhã, é o símbolo e a síntese de marketing do presidente. Diz que a descida do presidente Collor é uma maravilha, né? Gostou? Minha sogra, minha esposa, gostamos demais. Lindo. Bota gato nisso. Bonito ele descer, cumprimentar o povo. Gostou. E Deus que ajude a ele que continue. Então ele quer esse contato, ele avança logo após a solenidade para o povo que está do outro lado, na praça, e ele quer ser abraçado, ele quer abraçar o povo, ele quer ter esse contato. Ele não tem medo de nada, ele não teme nada, embora a segurança do palácio tenha esse receio. O presidente Collor ainda consegue manter uma boa margem de popularidade, tal como indicam as pesquisas de opinião. Especula-se até que ele estaria a ponto de se tornar um presidente de Teflon, a exemplo do que aconteceu com Ronald Reagan nos anos 80. Teflon, para quem não sabe, é aquela superfície que reveste certas panelas e frigideiras, impedindo a aderência de fragmentos de comida. Quer dizer, a equipe presidencial comete erros, alguns de seus membros eventualmente até chegam a cair, mas o próprio presidente mantém a sua popularidade inalterada. Isso Collor consegue através de um amplo arsenal de técnicas e truques de marketing político. Essa questão de marketing faz supor que há aqui, alguém já escreveu que há no Palácio Planalto uma central Collor de produções. Isso absolutamente não existe. É uma bobagem monumental imaginar que isso ocorra de forma planejada e organizada. O que nós temos é um presidente que faz tudo o que faz, dá certo, não é? Nós temos um presidente que é boa pinta, nós temos um presidente que fala bem, nós temos um presidente que se comporta bem diante das câmeras de televisão. Nós temos um presidente que preside atos solenes, atos cívicos, como é o caso, por exemplo, da descida da rampa, de forma a orgulhar os brasileiros, a emocionar quem deles participa. Nós temos um presidente que faz bem, exerce muito bem em toda a sua plenitude o ato de governar. A seguir, o romance da ministra e a volta de Passarinho. Esse último congresso teve que enfrentar medidas bem amargas, engoliu vários sapos. O Congresso, que em 1990 encerrou seu mandato, colaborou com o governo mais pela omissão que pela ação. Collor teve apenas 3 derrotas reais em votação. Nas outras vezes, o próprio governo jogou com prazos para fazer prevalecer suas ideias. Collor governou este primeiro ano usando o artifício da medida provisória. Na verdade, com medidas provisórias, Collor ignorou o Congresso, consciente de que dispunha de uma frágil base política lastreada numa aliança liderada pelo PFL, PDS, PTB e livres atiradores, inseridos nos pequenos partidos e até mesmo discretamente no PMDB. Eu acho que se abusou das medidas provisórias, elas atropelaram o funcionamento do Congresso. É verdade que isso não é só deste governo, já vinha do governo anterior, mas essas relações não foram das melhores. Ainda assim, o Congresso, na minha opinião, se esforçou por dar ao presidente os instrumentos de que ele precisava para administrar. A dificuldade do presidente em relação ao Congresso é extremamente notória, porque ele não tem um partido político. O partido que ele gostaria de ter, que é o PSDB, se mantém com uma certa distância crítica. E o partido que ele tem, como o PFL, ele considera indesejável, considera fisiológico. Então, ele é um presidente sem partido num país repleto de desafios. A relação do presidente com o Congresso, que existia na época que ele tomou posse, era um Congresso de final de mandato. Ele era um presidente de começo de mandato, ele era um presidente
em ascensão de prestígio popular. E o Congresso de declínio estava muito massacrado pelos seus erros, pela sua inconsistência. Então, o sentimento do presidente era evidentemente de superioridade em relação àquela instituição. Não a instituição, mas a sua composição naquele momento. Ele achou que ele não podia, presume-se que ele tenha achado, que ele não podia fazer muitas concessões àquela gente. Ele imaginou que o programa dele é um programa consagrado pelo povo, pela eleição, pelo eleitorado. E que o novo Congresso traria a mesma marca, estaria muito próximo dele. Acontece que houve a eleição, veio o novo Congresso, mas essa marca não se renovou. Agora aconteceu o seguinte, chegou o Congresso, com a mesma marca do Congresso anterior, mas com um mandato refrescado, com uma mensagem, uma vinculação com o eleitorado tão válida quanto a dele. Então, o conflito prossegue, não é uma situação mais difícil para o presidente. No quinto mês, o governo Collor termina sua lua de mel com a bonança e enfrenta a dura realidade. Os amargos remédios e dietas que foram impostos ao país começam a mostrar que não eram assim tão eficientes e milagrosos. Explodem greves, conflitos em São Paulo. Os empresários atacam a política econômica e o governo cede às exigências de que precisa, de alguma forma, compensar as perdas salariais. O mês de setembro foi marcado pelo fulminante caso de amor entre a ministra Zélia e o então ministro da Justiça, Bernardo Cabral. A exposição pública da paixão entre os ministros sepultou o desgastado ministro da Justiça, que se viu obrigado a pedir demissão. Relator da Constituinte, Bernardo Cabral foi o primeiro nome escolhido pelo presidente Collor para compor seu ministério, sob a promessa de que ocuparia o cargo até o fim do mandato presidencial. Para o lugar de Cabral, o presidente, contrariando a afirmação de que nenhum ministro de governos anteriores ocuparia um cargo no novo governo, convidou o senador Jarbas Passarinho, do PDS, ex-ministro do Trabalho, Educação e Previdência durante o regime militar. Ministro Jarbas Passarinho, durante a campanha eleitoral, o senhor disse que preferia ir para o Paraguai a ver Collor eleito presidente do Brasil. Já está um pouco modificada a origem da história, não é bem essa. Trouxeram seus colegas de imprensa no Senado o resultado da primeira pesquisa em que entrou o Dr. Fernando Collor como candidato. Ele estava em terceiro lugar, Lula estava em segundo e o engenheiro Brizola em primeiro. Então olhei os três e disse: vou para o Paraguai. E essa frase correu o Brasil e me criou alguns problemas posteriores. Quando eu disse isso, evidentemente, apenas o pessoal ligado ao Dr. Fernando Collor é que se magoou, porque Lula e Brizola não deram importância à frase. E a minha posição era exatamente aquela de que via um jovem ex-governador de um pequeno estado brasileiro no Nordeste, e ainda, no meu entender, sem o currículo que, de um modo geral, por elitismo ou por outra razão de ser, nós consideramos necessário para chegar à presidência da República. Será que o presidente Collor, nesses 12 meses, fez o estágio probatório e atingiu ao nível de maturidade que o senhor exigia na campanha? E se eu não tivesse chegado a uma conclusão pelo menos próxima dessa, seguramente eu não teria aceito o convite para fazer parte do governo. Eu tenho tido gratas surpresas com a conduta do presidente. E tenho analisado bem essa conduta. E por isso que eu falo em gratas surpresas. Por exemplo, uma abertura para o campo político. Dizem-lhe palavras de oposição ao que ele está fazendo, e ele ouve, como já testemunhei na minha casa, por 2 vezes pelo menos, ele ouve com um espírito de humildade que muita gente jamais poderia admitir que ele tivesse. O senhor, em 1969, esteve na bica para ser presidente da República. Hoje, experiente e passado nos anos, o senhor não sente uma angústia de ser ministro de um jovem presidente? Não, ao contrário, eu acho até muito interessante. Dias eu olhava o presidente com um comensal e os dois estão na altura dos 40 anos de idade.
E por um momento eu fazia uma reflexão para mim mesmo, né? Olhando os dois, a soma das idades desses jovens ultrapassa apenas de 10 anos a minha. Eu não sinto isso com angústia, eu até me divirto em grande parte. A seguir, o Plano Collor II, confissões e profecias.